A origem da vida é um dos assuntos que mais causa controvérsias, não só entre a religião e a ciência, como também na cabeça de muita gente, por mais convicta que essa gente pensa ser. E não é para menos, uma vez que ainda não foi encontrado algo concreto que nos diga realmente de onde viemos. De um lado, a religião nos ensina que o homem veio do barro. Do outro, a ciência aponta diferentes possibilidades, entre elas, micro-organismos que evoluíram no passado remoto, até chegar no que somos hoje. Mas você já ouviu falar da teoria da panspermia? Se não, saiba que nossa origem pode ser diferente de tudo que você tem ouvido falar até hoje. Conforme essa teoria, os verdadeiros alienígenas, os extraterrestres, somos nós. Como? Bom, a questão "estamos sozinhos no universo" tem sido discutida há pelo menos 2.500 anos pelos filósofos gregos. Inicialmente, foram utilizadas crenças filosóficas e religiosas como argumentos. Porém, durante mais de 100 anos, a possível transferência de bactérias e outros micro-organismos de planetas, cometas e meteoroides para outros planetas, num processo denominado panspermia, tem sido seriamente considerada. Existem possíveis mecanismos para esta transferência e sabe-se que alguns micro-organismos são extremamente resistentes a temperaturas muito baixas, vácuo muito elevado e radiação intensa de alta energia. O astrônomo britânico Sir Fred Hoyle publicou afirmações de que os grãos interestelares são parcialmente ou mesmo totalmente compostos por bactérias ou diatomáceas, e que a vida, a evolução e muitas doenças não teriam ocorrido na Terra sem a panspermia. As evidências e interpretações apresentadas não foram aceitas pelo corpo geral de biólogos ou astrônomos. A situação atual é que a panspermia é improvável, até porque agora é completamente sem suporte, mas é possível para micro-organismos viáveis, e um pouco mais ainda para micro-organismos mortos, motivo pelo qual os cientistas acham que ela deve ser investigada. Mas relocar micro-organismos para iniciar a vida em um planeta, para muitos, é impossível. Uma das primeiras pessoas na história que sugeriu a possibilidade da vida na Terra ter se originado de micro-organismos viajantes do cosmos, mas sem usar o termo panspermia, foi Anaxágoras, por volta do século V a.C. No entanto, sua teoria ganhou força 4 séculos depois, quando, em 1830, os químicos Vauquelin e Berzelius relataram a descoberta de compostos orgânicos em amostras de meteorito. No entanto, como essa hipótese apresenta algumas lacunas, como, por exemplo, não explicar como a vida teria surgido em algum outro lugar do espaço, acabou sendo desacreditada. Em tempo, o termo panspermia surgiu alguns anos depois, em 1871, cunhado pelo cientista britânico William Thomson, que veio a ser conhecido posteriormente como Lord Kelvin, durante discussões sobre a origem da vida na Terra. Ele também sustentava a ideia de que a origem da vida foi no espaço. Lord Kelvin acreditava que Louis Pasteur, John Tyndall e outros haviam mostrado que a geração espontânea da vida é impossível. Em 1871, em seu discurso presidencial para a Associação Britânica para o Avanço da Ciência, ele estava firmemente convencido de que matéria morta não pode se tornar viva sem vir sob a influência de matéria previamente viva. Ele sugeriu que o início da vida vegetal na Terra pode ter começado com a queda de um meteorito
portador de sementes no planeta. O meteorito veio de colisões entre grandes massas vivas. Em 1897, ele até sugeriu que uma abundância de sementes de todas as espécies do presente havia sido espalhadas na Terra. Ele claramente não estava satisfeito com a teoria da evolução de Darwin. A teoria da origem extraterrestre da vida foi, além disso, defendida em 1821 por Charles Guyon de Montrevaux, seu artigo Conjecturas sobre a reunião da Lua e da Terra. No entanto, a primeira teoria formulada, que abrange a origem da vida do espaço, foi pelo botânico e médico alemão Hermann Richter, que viveu entre 1808 e 1876. Ele desenvolveu essa teoria, que chamou de cosmozoa, em seu livro Sobre a Doutrina de Darwin, de 1865. Richter, que era um ardente defensor da teoria darwiniana da evolução, ficou insatisfeito com a falta de explicação para a origem da vida e queria preencher essa lacuna com sua teoria sobre a chegada da vida cósmica na Terra. Richter argumentou que, de acordo com a lei da conservação da matéria e da energia, deve sempre ter havido um universo que está em constante mudança, mas não teve um começo e também não começou do nada. A dedução lógica foi que deve ter havido outros planetas onde a vida tinha seu lar. Sua teoria propunha que, por meio de meteoritos, essa vida chegava à Terra. E, a partir desse ponto, o mecanismo darwiniano poderia entrar em ação na Terra. E pronto, cá estamos nós. A complexidade da vida tomou seu rumo. Mas a teoria de Richter tinha duas próprias lacunas. Seus opositores, por exemplo, poderiam apontar que haveria uma alta improbabilidade de vida sobreviver em meteoritos no espaço muito hostil. Da mesma forma, ele tinha o problema de empurrar a questão da origem da vida um passo para trás. Portanto, Richter não pôde dar uma resposta satisfatória com sua teoria. Ao mesmo tempo, tanto o bacteriologista Ferdinand Kohn quanto o fisiologista e físico Hermann von Helmholtz apoiaram a teoria dos cosmozoários de Richter e a ideia de uma origem extraterrestre da vida na Terra. Kohn havia descoberto esporos bacterianos resistentes ao calor e que muitas bactérias podem sobreviver a congelamento e descongelamento. Ele pensava que poderiam ser varridos por correntes de ar e serem empurrados para o espaço, em vez de queimados em meteoritos. Helmholtz observou que os meteoritos às vezes contêm hidrocarbonetos e que os espectros dos cometas se assemelham aos dos gases contendo hidrogênio e carbono. Ele disse que o carbono é o elemento característico dos compostos orgânicos dos quais os corpos vivos são construídos. Quem sabe se esses corpos que estão em toda parte, vagando pelo espaço, não dispensam germes de vida onde quer que haja um novo mundo, capaz de oferecer um lugar de habitação e corpos orgânicos. E poderemos talvez considerar essa vida como aliada à nossa, em seu germe primitivo, por mais diferente que possa ser a forma que assumiria ao se adaptar ao seu novo local de habitação. Outros cientistas que viveram no século XX também defendiam e ainda defendem a ideia de que a vida surgiu de micro-organismos vindos do espaço. Um cientista de nome complicado, nascido em Sri Lanka e naturalizado britânico, Chandra Wickramasinghe, que trabalhou em colaboração com Fred Hoyle, é um defensor ativo da panspermia. Ele desenvolveu várias ideias sobre como a vida poderia ser transportada pelo espaço e semeada em diferentes planetas. Seu trabalho conjunto sobre o espectro infravermelho da poeira interestelar levou ao desenvolvimento da moderna teoria da panspermia. Essa teoria
propõe que a poeira cósmica no meio interestelar e em cometas é parcialmente orgânica e que a vida na Terra foi originada a partir do espaço, contrariando a teoria da abiogênese. A biogênese, por sua vez, quer dizer não biológica, e é um termo empregado entre os cientistas que estudam a origem da vida a partir de matéria não viva. Entretanto, é importante fazer distinções entre diversas ideias ou conjecturas às quais o termo pode ser associado. Nos dias de hoje, o termo é frequentemente utilizado para descrever a origem química da vida, a partir de reações em compostos orgânicos gerados de forma não biológica. No entanto, essa designação é ambígua, já que muitos pesquisadores se referem a este mesmo processo usando o termo biogênese. Por outro lado, antigas concepções de abiogênese são frequentemente chamadas de geração espontânea e foram há muito tempo refutadas, pela ciência. Essas ideias basicamente sugeriam que organismos mais complexos do que os observados diariamente não se originam apenas de seus progenitores, mas sim de qualquer matéria inanimada. O matemático e astrônomo alemão Eduard Bell Bruno propôs a ideia de que a vida pode ter sido transportada entre planetas dentro do próprio sistema solar por meio de viagens biológicas em detritos espaciais. Bom, não há como afirmar o contrário, uma vez que, até o momento, não se sabe se há micro-organismos vivos em outros planetas do nosso sistema solar. Há uma aposta grande sendo feita sobre Titã e Encélado, luas de Saturno. Em 2022, a NASA divulgou ter encontrado água na lua Europa, de Júpiter. Este satélite natural possui aproximadamente 3.100 quilômetros de diâmetro. E, segundo as estimativas mais animadoras, ele pode estar escondendo um verdadeiro tesouro microbiológico abaixo da sua superfície. A NASA tem um projeto programado para sobrevoar a Lua jupiteriana em 2025, justamente com o objetivo de descobrir vida por lá. Bom, de modo geral, você está de acordo com a panspermia? Será que a vida na Terra originou-se, na verdade, a partir de organismos extraterrestres? Se assim for, somos nós, os extraterrestres. Uma coisa é certa, ainda não conseguimos nos explicar, ou melhor, explicar nossas origens. Talvez estejamos próximos disso. O problema é, será que aceitaríamos outra proposta, além das que já conhecemos e mesmo assim geram tanta controvérsia? O que você acha? Escreva para mim. Obrigado por assistir. Nos vemos depois. Um grande abraço. Tchau.